Olá, bom dia, pessoal. Estamos de volta. Estão todos nos ouvindo bem? Ah, que bom, ótimo. Então, para quem não me conhece, vou me apresentar novamente. Quem acabou de entrar na sala, eu sou a Andresa, faço parte da equipe de comunicação da Big Brain Education. E hoje nós estamos aqui para apresentar o nosso primeiro webinar do ano, tá? Para apresentar esse webinar, a gente vai contar aqui com a presença ilustre da nossa querida Ana Letícia Mania Feijó. A Ana é analista de qualidade da DB1 Global Software, que também é um dos parceiros da Big Brain, tá? E como vocês viram no convite, tem uma pessoa aqui que está dizendo que não está ouvindo. Todos não estão ouvindo. O Alceli diz que não está ouvindo. Quem estiver ouvindo, só diz um sim ali, só para a gente ter certeza que. Ah, a Patrícia disse que sim, Donizete que sim. Então, acho que tá só o Alceli que não está conseguindo ouvir bem. Talvez seja no seu computador, Alceni. Dê uma verificada no seu dispositivo. Bom, então vamos dar sequência na nossa apresentação aqui. Além da Ana Letícia, a gente vai contar também aqui com a presença do Eric Guimarães, que é o nosso analista de sistemas aqui na Big Brain, tá? E ele vai contar como um suporte técnico para auxiliar a gente. Bom, então o nosso tema de hoje é intranet, nuvem corporativa, com foco em gestão de documentos e segurança da informação. A Ana vai passar para vocês um pouquinho da experiência dela na DB1, como que a parceria com a Big Brain trouxe melhores resultados e mais produtividade e colaboração dentro da DB1, tá? Antes de mais nada, só para quem não conhece ainda a Big Brain, nós somos um parceiro exclusivo da Microsoft, tá? Nós trabalhamos com foco principalmente em educação, com a ideia de extrair todo o potencial da tecnologia e facilitar a vida de tanto do professor, do aluno, quanto também das instituições, não só das de ensino, mas as instituições corporativas também. Tá? Recentemente nós também ganhamos um prêmio de parceiro do ano da América Latina da Microsoft e somos um dos principais parceiros deles aqui no Brasil. Agora, apresentar um pouquinho também, vou passar a bola para a Ana que é a Ana Letícia, que, como eu falei para vocês, é analista de qualidade da DB1. E daí eu passo a bola para você, Ana, apresente-se para o pessoal e mostre todo o seu potencial aí. Bom dia, pessoal. Tá todo mundo me ouvindo bem? Sim? Ah, perfeito, então. Bom, como a Andresa disse, eu trabalho aqui na DB1 desde 2014, né? Então, é meu quarto ano aqui. Durante essa trajetória, eu já consegui participar de algumas avaliações importantes da empresa, das certificações tanto do CMMI quanto do MPSBR, que são duas certificações de processos de desenvolvimento de software, né? E a nossa parceria com a Big Brain teve um papel crucial nisso, porque trouxe uma organização muito bacana para toda a nossa documentação, para toda a nossa forma de atualização e compartilhamento de informação, né? Eu sou engenheira de produção, tá? Tenho um MBA em gestão empresarial e estou concluindo o segundo agora em gestão da qualidade de software com foco no CMMI. Então, é bem minha área mesmo ali, né? Duas novidades aqui da DB1 é que esse ano a gente está utilizando os OKRs no planejamento estratégico e vamos utilizar também a metodologia do Seis Sigma para a geração de melhorias e gerenciamento disso. Beleza? Caso alguém tenha alguma dúvida durante a minha fala, pode mandar aqui no chat e eu vou lendo e respondendo conforme for dando um espacinho, beleza? Vamos lá. Primeiro eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre o nosso cenário antigo, né? Quando a gente começou a ter essa tentativa de renovação do CNMI,
a gente tinha já um SharePoint, mas era um SharePoint numa versão bem mais antiga. E ele ficava aqui mesmo, né, no nosso servidor, ele não era essa versão do SharePoint online. E como ficou muito livre a organização dele, começou a surgir alguns problemas, né? A disponibilização de informações era bem confusa, porque cada um dos setores tinha a disponibilização dos seus documentos em algum repositório exclusivo, e aí a organização de pastas não ficava intuitiva, porque se você trabalhava num setor, ia procurar um documento de outro setor, acabava ficando bem confuso. Né? E a gente também corria o risco de ter várias versões de um mesmo documento, né? Porque às vezes alguém baixava na máquina e subia no próprio repositório, no SharePoint dele, e acabava ficando com duas versões duplicadas do documento, né? Assim o pessoal acabava usando documentação desatualizada, né? Porque baixou na máquina, estava usando ele ali, não se preocupou em ver a versão nova, e acabou passando, né? Então gerava um retrabalho, porque às vezes você preenchia algum formulário e estava desatualizado, né? Assim também tinha outro problema, que era, às vezes surgiam algumas dúvidas e setores diferentes tinham respostas diferentes. Então alguém perguntava, onde fica o documento X do RH? O RH dava uma orientação assertiva, mas às vezes algum líder tinha deixado esse documento também em algum outro lugar e aí não era o lugar oficial dele, né? E por isso gerava uma falta de conhecimento dos documentos, porque era difícil alguém ter essa visão sistêmica sobre tudo o que estava acontecendo. E toda a nossa gestão... Caiu eu? E toda a nossa gestão de documentos ficava com esse gap, né, esses probleminhas. Então, para resolver todo esse problema nosso, surgiu a Big Brain na nossa vida lá em 2015 e a gente começou essa parceria já há longa data, assim, de muito sucesso. A gente teve contato com a Big Brain quando eles estavam ainda começando no empresarial e foi muito legal participar dessa construção junto com eles. E, enfim, foram vários benefícios que trouxeram para a gente, porque a nossa organização ficou muito melhor, muito mais intuitiva, porque todo mundo consegue agora acessar, virou padrão, assim, né? Qualquer pessoa, tem uma dúvida, onde fica tal documento? Sempre vai procurar no Oráculo. Então, não gera mais esse tipo de dúvida. Eu vou mostrar um pouquinho do nosso ambiente para vocês entenderem melhor essa organização que eu estou falando para vocês, tá? Então, essa daqui é o nosso ambiente hoje, e isso tudo que eu estou falando para vocês é sobre essa ferramentinha aqui, que é o Oráculo. Então, aqui a gente consegue disponibilizar todos os nossos documentos, né? Algumas regras, algumas orientações das certificações que a gente participa falam sobre o gerenciamento da informação. Então, a gente precisava manter um nível de segurança adequado, então a gente precisava trabalhar com permissionamentos, e também com a disponibilização da informação correta. Para isso, a gente conseguiu estabelecer um processo de geração de baselines mais fixo, né? Então, o que a gente faz? O setor de qualidade está sempre trabalhando com alteração, com atualização, tanto de processo quanto de manuais, formulários. Então, a nossa equipe sempre está atualizando os documentos e a gente definiu algumas deadlines para divulgar isso, né? Para ficar mais visível para a equipe toda. Então, aproximadamente a cada 4 meses, a gente solta uma baseline documental nova. E aí a empresa toda já sabe, soltou a baseline, opa, temos atualizações de documentos, então a gente precisa baixar as versões novas, né? E como que a qualidade controla tudo isso? Porque a gente tem que avisar a equipe o que foi alterado, os motivos, né, para que todo mundo saiba. Então, a gente tem 2 bibliotecas hoje no SharePoint que ajudam a gente com esse controle. As duas estão sincronizadas aqui no meu computador, então por isso fica muito fácil a atualização dos documentos. Então, a gente tem a central de documentos do Word e a central de documentos PDF. Foi a maneira que a gente encontrou de falar, essa daqui é de edição e essa daqui é oficial, né? Então, como funciona? Sempre, por exemplo, eu criei esse aqui exemplo para o webinar, então é um documento que ele precisa de alguma atualização. Então, eu consigo abrir ele.
consigo abrir ele, já por aqui mesmo, fazer o checkout, né? Aí eu faço a minha alteração. E quando eu faço o check-in dele, já me aparece aqui que tipo de versão eu quero gerar. Se é uma versão secundária, se já é uma versão principal, ou se é para substituir a versão atual, secundária. O que acontece? Geralmente a gente fica gerando versões secundárias, porque provavelmente não é a versão final ainda que vai para a baseline. E aí quando a gente fala, não, agora estamos na versão completa, a gente vai para a versão completa e descreve o que foi que alterou, né? Então vou colocar um teste aqui só para a gente ver. E aí ele vai fazer já para mim o carregamento do arquivo lá no SharePoint. Com isso, o documento correto já fica disponibilizado para toda a equipe. Então eu não preciso dar manutenção em links, não preciso dar manutenção em nada. Porque como esses documentos já estão sincronizados lá com aquela biblioteca de edição, eles já ficam disponíveis aqui. Então qualquer pessoa que clicar aqui vai conseguir baixar o documento atualizado. Isso trouxe, principalmente no meu setor, a gente tinha um problema era muito moroso trabalhar com essas alterações, porque a gente tinha que trabalhar com SVN, aí sincronizar, subir as versões corretas. Cada alteração a gente tinha que ter um documento à parte para fazer esse controle desses comentários, né, para conseguir comunicar à equipe depois do que mudou, como mudou. Então era um trabalho muito grande e isso reduziu com certeza pelo menos uns 3 dias de trabalho da minha equipe a cada baseline, porque a gente tem uma documentação muito rica, são muitos setores, então a DB1 trabalha tanto com projetos personalizados quanto com produtos, então são várias equipes com processos diferentes, né? Sinalizando assim tudo no mesmo lugar, ficou mais fácil para a organização toda estar sempre atualizada sobre tudo. Facilitando também a disseminação de conhecimento e a valorização das informações. Porque hoje, quando alguém pergunta, a nossa resposta é assertiva, né? A documentação, com certeza, está lá, né? E como que funciona os documentos que são restritos? Que aí vem aquela parte de segurança da informação, né? Os documentos restritos não ficam no Oracle, mas a gente tem uma página para cada uma das unidades, e daí os documentos que são específicos dessas unidades, eles conseguem navegar pela própria unidade deles, né? Então, ali eles podem quebrar a herança de permissão e dar a permissão certa para quem deve ver, né? Então, ficam documentos restritos das equipes, ficam aqui, e os organizacionais lá no Oracle. Fora isso, o nosso SharePoint, além de nos ajudar tanto com a segurança da informação, a parte de melhoria e atualização de processos do CMMI e do MPSBR, ele também ajudou a gente com várias outras funcionalidades, né? Então, tanto a gestão, controle e sincronização de documentos, porque hoje todo mundo trabalha com a mesma versão de tudo, está todo mundo sempre atualizado. A gente também tem aquela parte de gerenciamento de treinamentos, então a gente tem um calendário onde todo mundo consegue visualizar os treinamentos da empresa. Alguns treinamentos são online, alguns treinamentos são e-learning, então a pessoa já consegue executar esse treinamento pela própria plataforma, né? O controle de documentos específicos, que são aqueles documentos que eu mostrei para vocês lá na página de unidades. Então, lá as pessoas conseguem acessar os documentos com as permissões corretas. Então, se tem algum assunto que é só tratado entre os gestores, ele vai ter a permissão só dos gestores, né? A padronização, porque é muito simples, né? É intuitivo quando você trabalha com um repositório só. Então, se eu preciso fazer uma solicitação para algum departamento, se eu preciso fazer um agendamento de recursos, se eu preciso ver alguma informação sobre treinamento, é automático. Alguma necessidade, a primeira opção é ir lá no SharePoint, né? E outra coisa muito bacana é o agendamento de recursos, né? A gente tem salas de reuniões, a gente tem carros, a gente tem solicitações de serviços para outros departamentos. Então, isso tudo a gente consegue centralizar também no SharePoint, fazendo um fluxo muito bacana de aprovação, né? E de comunicação. Por exemplo, o nosso fluxo de faturamento hoje é feito pelo SharePoint também. Então, um setor lá precisa solicitar para o administrativo e o financeiro fazer um faturamento sobre algum projeto. Então, ele vai cadastrar uma solicitação lá no administrativo. Automaticamente, o administrativo já vai receber um e-mail de aprovação
vai conferir se está tudo certinho, vai conseguir anexar as notas, tudo que precisa naquele mesmo item, e quando o faturamento for concluído, o solicitante recebe também um aviso, né? Isso não acontece só com o faturamento, acontece com várias outras solicitações para outros departamentos, né? Alguns sobre atividades, alguns do recrutamento. Então, é muito simples, né? Eliminou aquela papelada de ter que imprimir um formulário, levar num departamento, coletar uma assinatura, voltar. Então, sempre quando a gente tem que estabelecer algum processo que envolva documentos, a gente tenta automatizar sempre pelo SharePoint, porque aquela parte dos fluxos de aprovação também ajuda bastante a gente. Se for algum documento organizacional que está no Oráculo, que precisa ter uma aprovação, a gente também consegue fazer pelo SharePoint, pelos próprios fluxos. Então, assim, é uma ferramenta que abriu muito a nossa visão, muito a nossa gama de atuação e facilitou vários processos. Não só, hoje o foco é eu falar com vocês sobre a gestão de documentos, mas é legal deixar essa mensagem de que o SharePoint não trouxe benefícios só para a gestão de documentos, né? Essa versão do SharePoint Online trouxe vários outros benefícios também para diversos departamentos. E hoje ele funciona como uma ferramenta interna mesmo. Então, algum departamento está com algum problema, precisa de alguma automatização, já procura a nossa área para a gente ver se dá, se é viável centralizar isso no SharePoint também, né? Alguma dúvida sobre o que eu falei? Alguém gostaria que eu aprofundasse melhor em alguns conceitos? Eu já mostrei a ferramenta, não sei se todo mundo está já ambientado com ela, né? A Andresa me falou que algumas pessoas aqui já são parceiras da Big Brain. Se vocês quiserem que eu fale melhor sobre algum dos assuntos, eu posso aprofundar um pouco mais. Pessoal, a ideia agora é trocar figurinhas, né? Compartilhar experiências. Então, como a Ana falou, ela está aqui à disposição para esclarecer dúvidas, nós da Big Brain também. Então, podem mandar no chat as perguntas de vocês, ou as experiências que vocês já tiveram nessa questão de administração, gestão de documentos, que a gente pode esclarecer para vocês, tá? Isso aí. O Hélio fez uma pergunta: como foi o processo de formação do time para a utilização da ferramenta? Aqui na DB1 a gente já tem estruturada a equipe de qualidade, né? E todas as melhorias organizacionais são tratadas com essa equipe, né? Apesar de ser uma empresa de desenvolvimento de software, o setor de qualidade aqui não é responsável pelos testes, pela homologação. Essa parte fica dentro dos times. O nosso time de qualidade é um time de qualidade de processos, né? Então a gente trata muito mais das melhorias organizacionais. Então, quando surgiu essa necessidade, tipo, nossa, o nosso SharePoint antigo não nos atende mais, quem foi responsável por ir atrás de fornecedor, encontrar uma solução para isso, já foi o time da qualidade mesmo. Então, o SharePoint é nosso filho aqui na DB1, né? Qualquer um que tenha qualquer tipo de problema já vem procurar a qualidade. E o que a gente consegue resolver, a gente resolve. O que a gente não consegue, a gente tem um contato direto com a Big Brain, com a área de suporte, e eles resolvem para a gente. Não sei se era bem esse time que você queria saber, Hélio. Se não for, isso, ok. Então é isso mesmo. A nossa área já está estruturada para isso, né? A Sara também fez uma pergunta: gostaria que efetuasse nova demonstração de utilização da ferramenta, pois somos novos na parceria com a Big Brain, temos gestão de qualidade e estamos em fase de estruturação para o projeto educacional. Perfeito, Sara, eu posso demonstrar novamente, sim. Deixa eu pegar a pastinha aqui e abrir o SharePoint. Eu vou mostrar de um jeito que vocês vão entender melhor. Quando você vai lá no conteúdo do site do seu SharePoint, você vai ter acesso a várias bibliotecas, né? Então, o que a gente fez? A gente criou aqui duas bibliotecas. Uma central de documentos PDF e uma central de documentos Word, né? Que são a biblioteca de edição e a biblioteca oficial. Então, esses documentos aqui, todos eles estão disponíveis lá no Oráculo. O Oráculo ele é composto por diversas páginas, e cada página dessas tem um link direto para aquela biblioteca. Quando você vai em editar aqui, você consegue adicionar um arquivo. Vai lá, carregar um arquivo. Na hora de carregar um arquivo, você vai escolher qual é a biblioteca que você quer que ele fique. Então, o que a gente faz? O SharePoint a biblioteca Word está sincronizada com o meu computador. Então, eu vou escolher esse arquivo aqui lá na biblioteca Word, que já está aqui.
para o webinar. E vou pedir para ele subir lá na central de documentos, cadê? PDF. Quando eu der um OK aqui, ele automaticamente já vai subir para aquela biblioteca PDF. Né? Então ele já vai se tornar a versão oficial. E aí vai ficar um link como esse daqui. Aí quando eu salvo a página, ele já vai ficar disponível. Eu já criei o vínculo com a biblioteca PDF, então a partir daí eu posso começar a fazer minhas edições aqui no Word. E se eu quiser soltar oficial, como ele vai estar com o mesmo nome, eu só copio e colo no mesmo lugar aqui, na PDF, porque daí ele já vai substituir e versionar para a versão oficial. E aí todo esse histórico das alterações que eu ainda não quero que fiquem disponíveis, elas vão estar no versionamento desse documento aqui lá no Word. Então, se a gente alterou, testou alguma coisa, não deu certo, a gente quer voltar, a gente tem essa oportunidade de fazer isso até levar lá para o PDF, porque todos os links do Oráculo estão ligados a essa biblioteca aqui, e não a essa. Então, trabalhando com essas duas bibliotecas em paralelo, a gente conseguiu controlar melhor essas alterações, né? Porque daí a gente consegue falar, pessoal, a partir de hoje o documento oficial mudou. Ele mudou por causa disso, disso e disso. Esses motivos da alteração são aqueles motivos que a gente consegue colocar lá quando eu edito um documento. Eu consigo colocar lá nos comentários, depois eu consigo tirar um relatório dos comentários desse documento. Então não dá trabalho, né? Desde que eu faça o check-in e check-out aqui corretamente, eu consigo alterar ele e salvar, porque daí quando eu vou fazer o check-out de novo, ele pega e me mostra lá aquela telinha de comentários. Então eu vou fazer um check-out, documento, aí eu posso fazer a alteração, e aí eu vou lá fazer um check-in. E eu falo, agora eu quero publicar essa versão oficial. Mudou X, Y, Z por causa disso, daquilo. Aí eu dou um OK, esse comentário já vai ficar salvo atrelado a esse documento. Aí depois eu tiro um relatório e mando isso aí para a equipe. Eu falo, equipe, tivemos essas duas alterações aqui, essa daqui por esse motivo, essa por esse motivo, e a versão oficial está disponível lá. Então esse relatório a gente chama ele de release, que é quando a gente explica o que mudou, né? Tipo uma release, né? Você baixa um aplicativo, uma versão nova, o que mudou? Mudou essa funcionalidade por causa disso. A gente faz esse processo com os nossos documentos também, para a comunicação ficar um pouco mais clara. Alguma dúvida, Sara? Deu para entender mais ou menos essa estrutura? Legal. Se você tiver alguma dúvida, quiser perguntar depois como que funciona, eu vou deixar meus contatos aqui no final, tá? Você pode entrar em contato com a Big Brain também, eles podem fazer esse contato entre nós duas para a gente explicar mais detalhado, tá? Existe essa possibilidade. Processo de certificações. A Aline está perguntando como foi o nosso processo de certificações, como a gente conseguiu. Com o CMMI, a gente já tem uma trajetória desde 2013. Então, lá em 2013, a gente tirou a primeira vez a certificação do nível 3. Que o nível 3 trata muito do gerenciamento, definição de processos, mapeamento. E a DB1, a gente tem um espírito muito forte de não fazer coisas que não faz sentido, né? Então, se você executa o processo pelo processo, está errado. Não é desse jeito. A gente tem que executar processos que fazem sentido para a gente, que realmente tragam melhorias, né? Então, teve toda uma modelagem para a gente entender quais partes da certificação faria sentido para a gente. No final, a gente viu que realmente a certificação, tanto do CNMI quanto da MPSBR, são formadas inteiramente por boas práticas de desenvolvimento e que a gente consegue totalmente adaptar eles para o nosso cenário, usando metodologias ágeis, usando gerenciamento de projetos, né? Porque a gente tem vários cenários aqui dentro. E aí, em 2016, surgiu uma oportunidade para a gente tirar o MPSBR, que é bem semelhante ao CNMI. Ele só tem algumas áreas de processo a mais, ele fala sobre gestão do conhecimento, que é uma coisa que não tem no CNMI. E nessa época, a gente já estava começando a trabalhar com os projetos de melhoria. Então, na verdade, a gente teve uma surpresa muito legal, porque a gente solicitou avaliação para o nível B.
que é onde a gente trata até o controle estatístico dos indicadores, né? Só que é muito difícil. Você olha lá no controle estatístico, vê que tem um problema e você não vai atuar em cima, né? Não rola muito esse conforto. Então, quando a gente via alguma coisa que já estava fugindo do controle, a gente já atuava e fazia um projeto de melhoria. Então, a surpresa boa que aconteceu foi que na hora da certificação, a nossa avaliadora falou: ó, vocês têm potencial para o nível A. Então, vamos readequar a avaliação de vocês. E aí, quando ela voltou para fazer a avaliação oficial, ela fez do nível A e a gente conseguiu passar. Aí, como foi em 2013, 2016 venceu o nosso CMMI, a gente tirou o MPSDR em 2005, e aí em 2017 a gente refez o nosso CMMI, para a gente voltar a ter o selo em vigência, né? Foi uma certificação muito tranquila, a gente percebeu como foi diferente tirar a certificação da primeira vez, com o SharePoint antigo, com aquele outro método de gerenciamento de documentação que a gente tinha, e como foi mais tranquilo agora. Assim, foi tão tranquilo que tinha gente na empresa, que os avaliadores estavam aqui, eles nem sabiam o que estava acontecendo, assim, tipo, nossa, quem é essa pessoa diferente, né? Ah, é a avaliadora da CMMI. Nossa, mas está fazendo avaliação, não precisou de alguma preparação, nem nada? Não, foi um processo muito natural para a gente, porque eram práticas que realmente já estavam enraizadas no nosso processo. E aí, a gente ainda não tirou, mas a gente está em processo de certificação da ISO 27001 para uma das nossas unidades, que daí é a ISO de segurança da informação. Nessa, além do SharePoint, o que foi crucial para a gente conseguir ter uma organização boa de gerência de informação foi o nosso AD. Porque pelo AD, a equipe de TI consegue controlar muito fácil, assim, de um jeito muito ágil, todas as certificações, todas as pessoas, as permissões de cada uma das pessoas, agrupar as pessoas de acordo com as equipes, né? Então, atuando na ISO 27001, que é a ISO de segurança da informação, com certeza o principal protagonista ali foi o gerenciamento das pessoas no AD. Né? Porque a gente conseguiu ligar isso até com o nosso sistema da catraca, alguns setores, o setor de servidor, o administrativo que precisa ficar fechado, a gente consegue fazer todo o controle de acesso, até do acesso físico mesmo, às salas, com a ligação com o AD. Né? Gestão de recursos, então, já usando os usuários do AD, a gente consegue vincular quais são os equipamentos que essa pessoa tem, o que ela recebeu, quando recebeu, né? Que são algumas exigências dessa certificação da ISO de segurança da informação. Era mais ou menos isso que você queria saber, Aline? Respondi a tua pergunta? Está escrevendo aqui pra gente. Perfeito, então. Mais alguma pergunta, curiosidade? Eu não apresentei muito a DB1, né? Não expliquei direito o que nós somos. A DB1 é uma empresa de desenvolvimento de software, tá? A gente fica aqui em Maringá. A ideia é que seja realmente uma empresa do interior, né? Mas que a gente consiga ser tão competitivo quanto as da capital, não só a nossa capital, mas São Paulo e tudo. E a gente desenvolve tanto produtos quanto projetos. Então é por isso que eu falei para vocês que a gente tem vários cenários aqui. Nivaldo perguntou se eu vou demonstrar como criar as bibliotecas e os links. Posso demonstrar sim, Nivaldo. É muito simples. Para criar uma biblioteca, deixa eu abrir aqui. Lá no conteúdo do site, né? Eu vou adicionar um novo aplicativo e vou escolher que é uma biblioteca de documentos. Aí aqui eu vou colocar o nome dela de webinar, que é um teste só, e depois eu deleto ela. Então, vamos lá. Criei. Pronto, está criada a biblioteca. É tudo isso que tem que fazer. Cadê? Ela vai estar lá embaixo, porque está ordenada. Aqui, ó. Tá vendo? Nessa biblioteca aqui eu já consigo carregar arquivos, criar um arquivo direto pelo Word Online, que também facilita muito. Né? E aí, como que eu crio esse link lá para o Oráculo? O Oráculo é uma seção com várias páginas. Né? Aí eu posso criar uma nova página nele, só que não é por aqui que eu vou, tem que ir na raiz dele. Criar uma nova página. Vou colocar o webinar também.
criei uma nova página. Eu quero inserir o link daquele documento aqui. Então, vou lá inserir, vou carregar o arquivo, vou escolher ele. Eu vou usar aquele exemplo que está lá na central de documentos Word, que é a nossa central de documentos de edição. Então, vamos fingir aqui que ele está na nossa versão final e eu quero deixar esse documento disponível para todo mundo. Então, eu vou lá em abrir, eu vou escolher a biblioteca que eu quero que ele vá, que é aquela biblioteca webinar, e pronto. Página, salvei a página. Aí, está disponível agora no nosso oráculo. Se eu for lá no oráculo e pesquisar aqui por... outra coisa muito legal é que essa pesquisa não pesquisa só no nome do arquivo. Ela pesquisa no conteúdo também. Não apareceu ainda, está carregando. Olha lá, nossa página vai aqui. Aí eu consigo baixar esse documento por aqui, no meu computador. Só clicar nele. O Hélio perguntou se no oráculo há restrições das permissões ou todo o time tem acesso. Hélio, os dois cenários são possíveis, tá? Na nossa realidade, a gente preferiu deixar no oráculo os documentos organizacionais. Então, são modelos de documento, né? Se é um formulário que ainda não está preenchido, então ele não tem restrição de informação. Então, a gente optou por deixar o oráculo disponível para todo mundo. Mas existe, sim, a possibilidade de você já fazer esse controle de acesso por aqui. Porque quando você vai aqui em compartilhar, ó, compartilhado com, você consegue ir no avançado e definir. Se eu não vou parar de herdar permissões aqui, senão eu vou quebrar ela, né? Mas, ó, eu defini que a equipe de qualidade tem controle total sobre todos os documentos do oráculo. E os membros de internet têm controle só de leitura. Se eu parar de herdar permissões, excluir esse grupo aqui, né, que eu tenho que quebrar, vai aparecer mais um botãozinho aqui para mim de edição. Eu posso fazer isso com o exemplo que eu criei aqui agora, que eu vou deletar ele depois. Eu não fiz checkout, é por isso. Setor X. Esses aqui são as nossas propriedades do documento, tá? É por isso que ele estava aparecendo com aquele negocinho azul, porque eu não tinha feito o check-in. Agora eu fiz. Então, se eu quiser deixar esse documento restrito, eu posso vir nas permissões dessa página, que é onde está lá o meu documento, parar de herdar as permissões, e aí eu vou dar uma permissão exclusiva. Por exemplo, se esse documento fosse só para a equipe da qualidade, eu vou tirar aqui os membros da intranet. Então, o grupo membros de intranet, que é gerenciado lá pelo AD, que tem todo mundo da empresa, não vai ter mais esse acesso. Então, eles não vão poder mais ver essa página aqui no oráculo. Então, essa página agora do webinar, aquela página lá do webinar, essa daqui está disponível só para a equipe qualidade agora. Tá? Então, é possível sim, fazer esses dois tipos de controle. É uma opção nossa fazer só um. Entendido, então, Hélio? Obrigada pela pergunta, muito pertinente. Mais alguma dúvida, pessoal? Gostariam que eu falasse sobre mais alguma das funcionalidades que eu apresentei aqui? Explicar um pouco do SharePoint, das funcionalidades do Office 365. Eu acho que o Eric vai poder auxiliar melhor a resposta a essa pergunta, mas eu vou comentar um pouquinho sobre os benefícios de usar o Office 365. O mais legal de tudo assim, é a integração que ele tem. Então, a gente consegue usar o Teams para comunicação, e daí no próprio Teams a gente consegue plugar as bibliotecas. Então, por exemplo, para uma equipe, a equipe toda está trabalhando no documento, a gente consegue já deixar isso tudo vinculado, né? O processo do AD também ajuda bastante nisso. Quer complementar? Oi, bom dia, pessoal. Na verdade, é bem interessante aí o que a Ana tem compartilhado. O SharePoint é essa ferramenta aí bem robusta para a gente fazer tudo isso aí e talvez mais algumas coisas aí dentro dele para gestão de documento. A Ana mostrou como é que eles trabalham. É interessante talvez entender que ela falou de dois
dois recursos ali integrados. A questão do oráculo, onde ela coloca as páginas e vincula com os documentos, e lá nas bibliotecas, onde ela faz a gestão do próprio documento, né? Talvez complementar aí para a pergunta aí do Hélio, é dizer que a gente consegue gerenciar as permissões, além de visualização e controle total e colaboração, a gente consegue também, em certo nível, gerenciar até quem pode imprimir, quem pode baixar e algumas outras coisas assim que a gente pode fazer. Eu tenho até um ambiente aqui, que ao final eu vou mostrar para vocês compartilhando aqui, dentro do ambiente da intranet, que a gente consegue trazer esse poder aí do SharePoint para gestão de documentos, mas integrado também com todo o ambiente da intranet. Não sei se o Hélio quer algo mais específico aí que a Ana não tenha falado para a gente comentar sobre o SharePoint. O Nivaldo está escrevendo. Ok, então o Hélio colocou aqui um complemento à pergunta, né, em relação ao diferencial do SharePoint a outras plataformas ou ferramentas, né. Acho que o legal aqui é que a gente está não falando somente do uso de uma ferramenta para gerir os documentos, subir e disponibilizar, né. A gente está falando de uma gestão bem ampla, com vários recursos, e que o legal é que ele está integrado com todo o ambiente do Office 365, no caso aqui do SharePoint Online. Então a gente pode integrar com outras ferramentas do pacote, né, com o Office 365, esse pacote de recursos tecnológicos da Microsoft. Então a gente pode integrar com todas essas outras ferramentas e, além disso, está integrado ali com os nossos usuários e eventualmente também compartilhar, conforme a necessidade, com usuários externos, naquilo que a gente tiver com necessidade nos nossos processos, né? Então a gente consegue integrar, tá conversando aí com todas as ferramentas e as possibilidades aí dentro do pacote do Office 365. O Nivaldo colocou, tínhamos expectativa de poder fazer um treinamento no SharePoint, assim como me parece. Usar o SharePoint como ferramenta para treinamento? Sim, a gente consegue fazer esse trabalho. E outras coisas. Acho que eu posso aproveitar para compartilhar minha tela aqui com vocês. Não sei se posso, Andresa, compartilhar aqui. Oi, Eric. Pode sim. Na verdade, só queria ver se a Ana tinha mais alguma coisa. Ela estava apresentando a interface da intranet da DB1. Se a Ana quiser complementar, ou você mostra a sua tela já com o nosso ambiente também. Ana, você tem alguma outra coisa que você queira complementar antes do Eric mostrar a tela dele? Oi, pessoal. Eu só queria complementar a fala do Eric, que eu acho que vai bem de acordo com a pergunta do Hélio. As vantagens de usar o Office 365, na nossa opinião, a principal é a integração entre todas as ferramentas, e a gente conseguiu também eliminar várias outras ferramentas. Então, por exemplo,
Dropbox, várias equipes utilizavam Dropbox para compartilhar arquivo. Isso acabou, né? Porque era difícil um documento em Dropbox ser compartilhado com uma pessoa externa. Então, o Word Online, a possibilidade de poder trabalhar simultaneamente no mesmo documento. Então, vários benefícios que antes o Google Drive trazia, o Dropbox, então várias outras ferramentas que a gente precisava usar para suprir uma necessidade específica, com a integração de todas essas ferramentas do Office 365, a gente conseguiu suprir. Então, hoje é muito mais seguro isso, porque se tem um desligamento na empresa, se entra uma pessoa nova, a gente consegue controlar. Agora, quando as ferramentas estão nas contas pessoais das pessoas, a gente não consegue, né? Então, isso trouxe muita segurança também para a gente. Antes de passar a tela para o Eric, eu só vou deixar aqui meus contatos, tá? Fiquem à vontade, se tiver alguma dúvida, se quiser conhecer um pouco mais, vocês podem entrar em contato comigo. Fico totalmente à disposição, beleza? Eu vou continuar aqui no webinar, mas eu vou passar agora a apresentação para o Eric, tá? Qualquer dúvida, eu estou aqui ainda. Perfeito. Essa questão da integração aí que a Ana colocou, exato, aí com relação à pergunta ali do Nivaldo, de usar para um treinamento, alguma coisa, você tem ali outras ferramentas que você pode usar dentro do pacote, você pode integrar, usar o recurso do Sway, do Mix e outras ferramentas que você pode trazer aí para incrementar. Sim. Sim, ok. O Nivaldo está complementando na realidade a expectativa de você o treinamento de SharePoint para podermos construir no site. Tá, vocês mesmos aí estão empoderados para utilizar a ferramenta. Sim, estamos à disposição, vamos conversar. Retorne as informações da Ana. Ana, eles estão pedindo para você compartilhar novamente aí os seus dados de contato. Não sei se a Ana quer copiar ali ou compartilhar novamente. Perfeito, a Ana colocou aqui, então eu vou compartilhar minha tela com vocês. Perfeito, acredito que vocês já estejam vendo aí. Se alguém não estiver conseguindo visualizar, só me avisar. Então, o que eu quero mostrar para vocês, somente dentro do que a gente tem falado, essas vantagens da gente poder gerenciar documentos, permissões, acessos e várias outras coisas, né? A gente gosta de usar o termo possibilidade, né? Quando a gente está no Office 365, o SharePoint, a gente tem várias possibilidades, né? Então eu queria mostrar a última versão da nossa intranet, daquilo que a gente tem disponibilizado ao pessoal, e aqui a gente está integrando essa intranet com uma central de documentos já. Então esse aqui é o ambiente da nossa intranet. A gente geralmente tem aqui um menu para a central de documentos, que ultimamente a gente tem utilizado nessa disposição, onde a gente pode cadastrar alguns acessos, né, alguns atalhos já para algumas áreas específicas, e inclusive ter algumas visualizações detalhadas para alguns focos. Por exemplo, eu dentro da central de documentos, né, a Ana mostrou algumas coisinhas, eu consigo visualizar os documentos que foram criados por mim, ou aquele recurso que a Ana mencionou do checkout, onde eu reservo uma versão para que eu possa trabalhar nessa versão e então disponibilizar uma versão secundária ou uma versão principal, e aqui eu consigo ter esse relatório dos documentos que estão com checkout para o meu usuário, ou com uma versão reservada, o link que está desatualizado, e aqui eu consigo também ter uma visualização dos documentos recentes. Geralmente o pessoal tem visualizado aí os documentos criados nos últimos 20 dias. Aqui a gente tem toda uma visualização por área, ou por gerência, ou enfim, a gente pode explorar essa possibilidade aí. Então, aqui eu tenho um tipo de visualização. A Ana mostrou uma visualização em formato, usando a ferramenta Oráculo, onde as páginas trazem as referências
aos documentos, né? A gente pode também olhar diretamente a listagem dos documentos, se assim a gente achar melhor. Então aqui eu tenho listagens dos documentos, eu consigo navegar e tudo mais, e explorando essa distribuição que a gente consegue cadastrar aqui. Como eu disse, lá embaixo eu tinha outras visualizações, meus documentos que estou trabalhando, eu consigo acessar daqui também. Documentos em que estou trabalhando, e vai listar os documentos que estão com checkout para mim, se tiver, consigo visualizar os meus documentos, que são documentos que foram criados por mim, se eu quiser encontrar esses documentos de forma mais fácil. E a gente então tem colocado no mesmo pacote aí, de intranet, para explorar esse potencial do SharePoint, colocando a intranet e essa ferramenta, essa questão de uma central de documentos, que a gente consegue explorar todo esse poder de compartilhar, de disponibilizar, de restringir acesso, de controlar, de auditar. A gente vai conseguindo explorar essas possibilidades aí. Então, isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu sei que o que a Ana compartilhou aí foi bem rico para a gente. Só queria deixar essa demonstração para vocês aqui dessa versão nossa da intranet, junto com a central de documentos. A Daniele Trigueiros perguntou sobre as artes das partes disponibilizadas. Em relação a esses itens aqui, né? Essa primeira área, né? Eu acredito que seja relacionado a essa primeira área aqui, né, da central de documentos. O que a gente tem aqui, na realidade, é um cadastro em que a gente seleciona a cor e o ícone. Então, a gente aponta para qual pasta que ele vai direcionar. E aí, cada organização disponibiliza como achar melhor essa divisão dos documentos. Então, o que a gente faz aqui é simplesmente ter uma área administrativa em que a gente cadastra cada box desse aqui com o ícone e a cor para indicar alguma organização aí, alguma divisão que seja optada aí. São modelos prontos dessa área aqui? Não, na realidade a gente tem essa de demonstração, mas alguns projetos podem vir menos, ou simplesmente uma linha, ou simplesmente uma cor. Na verdade, a cor e os ícones você mesmo que monta na central de documentos. Perfeito. Então, acho que eu respondi a Daniele aí. Com relação ao que eu tinha para mostrar, Andresa, era basicamente isso mesmo da nossa última versão da intranet com a central de documentos. Se alguém tiver mais alguma questão aí, mais alguma pergunta, eu gostaria de ajudar. Se não, eu passo para a Andresa a bola aí novamente. O Hélio está digitando. Eu não conseguia subir o vídeo do segundo colega, não. Já mostra ali. Só no canal. Os documentos são sincronizados com o Drive da empresa. A gente, no caso, a gente fala de OneDrive, a gente tem lá os grupos, né? De repente, eventualmente uma área tem um grupo e a gente trabalha com OneDrive. Mas nesse caso de SharePoint, até de central de documentos, né? A gente sincroniza aqui com o mesmo aplicativo, mas é SharePoint, né? E está restrito ao ambiente da empresa mesmo, né? da organização. Então, o que a gente chama de Tenet, né? Esse ambiente do 365, que é restrito à organização, ele pode ser sincronizado com a máquina, ele vai pedir as credenciais e tudo mais, né? Vai ser, para sincronizar, ele vai ser um processo semelhante ao OneDrive mesmo, né? Mas é uma biblioteca do SharePoint.
Perfeito. Se ninguém tiver mais uma pergunta, eu vou passar a bola para a Andresa e aproveitar para agradecer a atenção do pessoal aí, foi bem legal, e parabenizar a Ana Letícia, foi realmente muito bom o material apresentado por ela. Obrigado, pessoal. Andresa, tá contigo. Oi, obrigada, Eric. Obrigada pela sua contribuição aqui com a gente, ajudou bastante, tá? Pessoal, essa tela que o Eric estava passando aqui é também uma atualização da nossa intranet, então alguns outros parceiros talvez tenham uma visualização um pouquinho diferente, tá? Mas daí depois isso a gente pode conversar melhor com o Eric, com o pessoal do comercial nosso também, tá? Bom, obrigada a Ana, principalmente também pela sua apresentação. O material que você apresentou foi bem produtivo, bem legal para a gente nessa questão de gestão de documentos, segurança da informação. Acho que trouxe alguns exemplos práticos aí bem interessantes tanto para quem já tem a nossa intranet, tanto para quem ainda não conhece, ainda não faz parte da nossa rede de parceiros, tá? Eric, só gostaria que você também disponibilizasse seus contatos aqui no chat para o pessoal, assim como a Ana fez, tá? Que daí, caso alguém queira entrar em contato contigo também, tirar mais alguma dúvida pessoal sobre que não conseguiu perguntar na hora, pode falar com você, tá? Então, se você puder Perfeito, deixar vou colocar isso. aqui. Isso. Vou colocar aqui. Tá, obrigada, Eric. Bom, eu agradeço a todos pela participação. Se alguém tiver mais alguma dúvida, fique à vontade para perguntar. Agradeço novamente a Ana pela contribuição, pela disponibilidade também de compartilhar suas experiências aqui com a gente, tá? É um parceiro, a DB1 é dos nossos grandes parceiros aí da Big Brain. Sobre o material que nós apresentamos, queria avisar que nós estamos gravando este webinar, tá? Então, em breve, quem ficou com alguma dúvida, quiser repassar algum conteúdo, nós vamos disponibilizar esse material, tanto até para quem não conseguiu assistir. Eu sei que muitos fazem parte da mesma equipe, alguns assistiram, outros não, então a gente vai disponibilizar para vocês também. Tá? Quem tiver, reforço novamente, quem tiver alguma dúvida, quiser aproveitar o momento para perguntar, ainda fique à vontade. Ana, se quiser fazer mais alguma contribuição também, fique à vontade. Quem não conhece a Big Brain, quiser entrar no nosso site, está aqui disponível, www.bigbrain.education. Quiser ligar no nosso telefone, estamos aqui à disposição, tá? Ana, obrigada pela sua contribuição. Você quer falar alguma coisa? Se despedir do pessoal? Oi, queria agradecer o convite, tá? Foi uma honra, foi muito prazeroso poder participar desse webinar. Obrigada pela participação de todos, pelo interesse, e eu fico à disposição sempre que precisarem. Bom, obrigada, Ana, novamente. Pessoal, é isso, né? Quem tiver alguma outra dúvida que não conseguiu perguntar durante a apresentação ou que acabe surgindo depois também, pode mandar para a gente aqui pelo nosso contato, ou pelo Eric, ou até mesmo pela Ana, fiquem à vontade. Acredito que agora não temos mais perguntas, então acho que vamos encerrar, tá, pessoal? Só se alguém tiver mais alguma coisa e quiser contribuir, estamos aqui ainda à disposição. E só lembrando, pessoal, que daí nós teremos outros webinários ao decorrer do ano. Esse é só o primeiro, o de abertura. A ideia é que nas próximas semanas, nos próximos meses, a gente volte a fazer esse bate-papo, a trocar mais experiências com novos temas, novos assuntos. A Big Brain trabalha não só com intranet, mas também com portal educacional. Então, a nossa ideia é depois, mais para frente, falar um pouquinho mais sobre como funciona esse portal, como funciona a parte de integração e colaboração entre professor e aluno, entre instituição e professor também.
Mas vocês serão avisados no decorrer das semanas aí, nós vamos mandar novos convites, então fiquem à vontade, tá? Ah, aqui o Nivaldo pediu meu contato também. Vou passar aqui, Nivaldo, já digito aqui para você.